E imagina herdar aos 20 anos o trono mais poderoso do planeta e, em menos de uma década, transformar-se em uma lenda que o mundo lembraria para sempre. Esse foi Alexandre da Macedônia, mais conhecido como Alexandre o Grande, um jovem que cresceu ouvindo que era descendente dos deuses, que acreditava estar destinado à glória e que, por orgulho e ambição, redefiniu o mapa da Terra Antiga. Mas por trás do mito existia um homem explosivo, movido por ego, vinho e vingança. E hoje vamos conhecer os 4 momentos mais brutais e decisivos da sua trajetória. Prepare-se para uma história de coragem, loucura e destruição. Porque quando Alexandre o Grande se sentia desrespeitado, ninguém ficava de pé. O ano é 336 a.C. Alexandre acaba de herdar o trono após o assassinato de seu pai, Filipe II, e o império, que parecia sólido, começa a rachar. Algumas cidades conquistadas se rebelam, e entre elas, Tebas, uma das mais antigas e orgulhosas da Grécia. Os tebanos acham que o garoto de 20 anos é fraco. É agora ou nunca, pensam. Eles se armam, prendem simpatizantes da Macedônia e chamam Atenas para se unir a eles. Mas Atenas hesita, e antes que qualquer ajuda chegue, Alexandre faz o impensável. Marcha de volta à Grécia em apenas 13 dias. Imagine o choque dos tebanos quando, ao amanhecer, viram o exército macedônio acampado diante de seus muros. Alexandre tenta negociar. Entreguem os traidores e ninguém será punido. Mas os tebanos zombam dele. Entregaremos, assim que você se render pra gente, garotinho. Foi a última piada que contaram. O jovem rei ordena o ataque. O cerco começa. Por um tempo, a luta é equilibrada. Tebas é forte, orgulhosa, valente. Mas Alexandre descobre um portão mal guardado e envia tropas por ali. Quando os tebanos percebem que suas famílias estão sendo atacadas dentro da cidade, perdem a formação. A resistência desmorona. Ao pôr do sol, Tebas está em chamas. As muralhas, que existiam há mais de 1000 anos, caem pedra por pedra. 30.000 sobreviventes são vendidos como escravos. E Alexandre dá um recado ao mundo. Comigo ninguém brinca. Atenas e o resto da Grécia se calam. E o jovem conquistador agora pode olhar para o leste, para o Império Persa. 2 anos depois, Alexandre invade o território persa. Na Batalha do Rio Grânico, ele lidera na linha de frente, com o seu elmo branco brilhando no meio do caos. Entre lanças e gritos, um comandante persa tenta atacá-lo pelas costas, mas é morto por Cletus o Negro, um dos generais mais leais de Alexandre. Ele literalmente salva a vida do rei. Cletus se torna parte do círculo íntimo de Alexandre, mas diferente dos bajuladores da corte, ele diz o que pensa, e o rei respeita isso, pelo menos por um tempo. Anos depois, em Maracanda, Alexandre já dominava metade do mundo conhecido. Decide recompensar Cletus, tornando-o sátrapa de uma região distante. Mas Cletus percebe, é um presente que o afasta do poder. Durante um banquete, o clima azeda. Vinho, música, ego. Alexandre começa a se comparar a Hércules e a dizer que superou o próprio pai. Todos aplaudem, menos Cletus. Até que ele explode. Você fala em glória, mas quem sangrou por você foram os macedônios. E olhe para si, vestido como um persa. Que vergonha, Alexandre. O salão congela. O rei fica vermelho e, num acesso de fúria, atira uma maçã no amigo. Os guardas arrastam Cletus para fora, gritando: silêncio. Mas um soldado tenta acalmar o rei e diz: majestade, seu pai era bem mais admirável. Foi o suficiente. Alexandre agarra uma lança e, sem pensar, atira. O corpo de Cletus cai, morto. Naquele instante, o herói que conquistava o mundo percebeu que também estava perdendo a si mesmo. 3 dias trancado na tenda, chorando, recusando comida, o homem que se achava um deus agora chorava como um simples mortal. Ano de 332 a.C. Em apenas 2 anos, Alexandre havia conquistado toda a Ásia Menor e o litoral do Mediterrâneo, quase todo, exceto uma cidade, Tiro, na atual costa do Líbano. Tiro era uma fortaleza lendária, uma ilha protegida por muralhas de 45 metros e pelo mar, jamais fora conquistada. Quando Alexandre pediu para visitar o templo local do deus Melkart, equivalente fenício de Hércules,
Os tírios recusaram. Grande erro. Alexandre, fanático por Hércules, levou aquilo como uma ofensa pessoal e decidiu que Tiro seria apagada do mapa. Como a cidade ficava a meio quilômetro da costa, ele teve uma ideia insana. Mandou seus homens construírem uma ponte de pedras e areia através do mar até a ilha. Os tírios, observando do alto das muralhas, riram. Mas conforme a ponte crescia, o riso virou desespero. Mandaram mergulhadores para sabotar a fundação, enviaram navios incendiários cheios de madeira, enxofre e breu para queimar a construção, mas nada detinha Alexandre. Mesmo quando uma tempestade destruiu parte da obra, ele reconstruiu, ampliou e ainda ergueu torres com grandes balistas. Após 8 meses, a ponte ficou pronta. A cidade foi cercada. Quando as muralhas cederam, o exército macedônio entrou como uma maré de fúria. O massacre foi total. 8.000 mortos, 2.000 crucificados nas praias, 30.000 vendidos como escravos. Apenas os que buscaram refúgio no templo de Melkart foram poupados, o mesmo templo que Alexandre queria visitar. E o mais impressionante, a ponte que ele mandou construir ainda existe até hoje. Mais de 2.000 anos depois, a ilha de Tiro continua ligada ao continente, porque um homem não aceitou ouvir não. Após destruir Tiro, Alexandre segue rumo ao Egito, mas no caminho encontra uma fortaleza que se recusa a se render, Gaza. A cidade é comandada por Bets, um guerreiro persa leal ao seu império. E quando Alexandre exige rendição, ele responde com desprezo: "Nem ao grande Xerxes eu me curvei. Por que me curvaria a você?" O rei não leva desaforos. Ordena a construção de uma rampa de terra colossal para chegar até os muros. Durante meses, as tropas trabalham sobre fogo, óleo fervente e flechas. Até que um disparo atravessa o escudo de Alexandre e fere seu ombro. A dor o consome, mas o orgulho o move. Quando finalmente invade Gaza, ele ordena: "Matem todos!" E assim é feito. Bets, capturado, permanece em silêncio diante do rei. Recusa-se a ajoelhar. Alexandre vê nisso um desafio e uma oportunidade. Lembra-se de Aquiles, o herói grego que arrastou o corpo de Heitor em vingança. E decide fazer o mesmo. Manda cravar argolas de bronze nos tornozelos de Bets, amarra-as à biga e percorre a cidade arrastando o inimigo vivo pela areia. Bets morre lentamente. E Alexandre sorri, orgulhoso. Afinal, agora ele era como Aquiles. Mas o detalhe é que Heitor já estava morto quando foi arrastado. Bets, não. E o homem que buscava ser um deus acabou se tornando apenas mais um tirano com sede de glória. Alexandre o Grande morreu aos 32 anos, mas em pouco mais de uma década conquistou um império que se estendia da Grécia até a Índia. Seu nome atravessou séculos como símbolo de genialidade e destruição. Ele mudou fronteiras, fundou cidades e mostrou ao mundo o que acontece quando a ambição não conhece limites. E, no fim das contas, talvez Alexandre tenha conquistado tudo, menos o próprio coração.